pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Pod Brits e hoje com uma lenda aqui da engenharia civil, o professor Sabatini. Tá feliz, Richard, que o Sabatini tá aí? Muito feliz, só espero que ele não puxe minha orelha hoje não. Ele é um professor que puxou nossa orelha muito, hein? E estamos aqui também com a Fernanda Sabina, né? Fernanda Sabina Gonçalves, que é da área de marketing. Aqui a gente vai trocar uma ideia sobre marketing na engenharia. Olha, eu sei que se eu for começar com o professor, ele vai falar ladies first, igual o Paulo Helene. Mas você deixa a gente começar com o Sabatini aqui, falar um pouquinho da trajetória? Richard, vamos ouvir um pouquinho da trajetória do professor? Vamos. Estamos aí para isso. Professor Sabatini, a maioria te conhece, né? Você tem um nome forte aí na engenharia civil e na área de engenharia tudo, mas eu sei que tem até uma história que o senhor vai contar melhor. Eu sei que o senhor fez marketing antes de engenharia, né? E eu lembro que quando uma vez você falou assim que eu precisava crescer e tal, você falou assim, se você não aprender de marketing, você não vai crescer. E eu ouvi isso e hoje te chamei aqui para contar essa história, viu, professor? Quero saber da sua trajetória aí desde os tempos de marketing, viu? Bem, na verdade, minha primeira faculdade foi engenharia, mas eu larguei com 6 meses, né? Certo. Falei, não é minha vocação. Civil mesmo? Era engenharia civil? Não, era civil. Tá. Né? E não é minha vocação. Vou trabalhar em propaganda. E a ESPM hoje chamava Escola Superior de Propaganda. Não tinha o marketing ainda. Mas tinha os melhores professores que eram, na verdade, todos eles empresários na área de propaganda, né, no Brasil. E foi fundada, e o patrono era o Assis Chateaubriand e funcionava lá na sede dos Diários Associados. Aí eu fiz propaganda e fui estagiar, né? Aí eu vi que, né, trabalhar em propaganda não era a minha área e voltei para engenharia. Então voltei para engenharia, né? Depois já com filho, né? E aí, né? Eu fiz, né, um bom curso de engenharia, mas tinha feito um muito bom curso, né, de propaganda. Né? E desde o começo, quando eu comecei a trabalhar como consultor, né, eu logo que me formei em engenharia, comecei a dar aula na Escola Politécnica, certo. Montei toda uma área de desenvolvimento tecnológico, né? Mas depois, começo da década de 90, eu resolvi virar tempo parcial e trabalhar como consultor. Né? E a vida toda, né, eu juntei engenharia, né, com marketing, dei consultoria para cerca de umas 30, 40 empresas construtoras, e 30 a 40 empresas produtoras de materiais, produtos, técnicas, processos para a construção civil. Né? E simultaneamente, né? E com as empresas, né? Eu fiz basicamente um trabalho que é o trabalho de quem é especialista em marketing
desde planejamento estratégico para comercialização de produtos, até fazer vamos dizer, montar análise de mercado, posicionamento, né? De marca, posicionamento, né? De marketing, né? Estruturar um caminho estratégico, né? Desde desenvolvimento de produtos focados na construção civil até a comercialização efetivamente, né? Isso, né? As minhas melhores histórias eu acho que estão, né, muito mais nesse campo do que, né, na engenharia. Eu sou conhecido, né, pela engenharia, por ter sido professor de engenharia e ter trabalhado com as construtoras principais no mercado, montando, né, a área de desenvolvimento tecnológico, de planejamento de projeto. Né? Mas as histórias mais interessantes foi dentro do trabalho, né, desse que é uma especialidade, né, e que na construção civil a gente vê muito pouco. Né? Ainda tem muito caminho. Apesar de o senhor ter plantado muito e a gente seguir, eu lembro muito de uma empresa, né, que foi da minha geração. Óbvio que você trabalhou para várias empresas, tá? Mas eu vou citar uma que eu tenho um carinho, que ela não existe mais hoje, ela foi comprada, que é a Quimicril, né? O senhor trabalhou muitos anos e criou muitos produtos que tinham uma... Era tão forte a demanda, né? E você criou esses... Porque até hoje faz sucesso, copiaram, enfim, os produtos. Depois a Quimicril não existe mais, né? Acho que foi vendida, né? Foi vendida. E eu lembro muito das criações que o senhor fez, desde os nomes dos produtos até as fichas técnicas, né? Tudo isso. Na verdade, eu não sou químico, né? E ela era uma empresa química. Mas a colocação de produtos, né, químicos no mercado, né, de construção civil, o produto em si não diz nada, né? O mais importante são os processos de utilização do produto. Claro. Então, eu trabalhei numa empresa química, formulando, desenvolvendo esses processos, e ela passou a comercializar produtos vendendo numa forma... Uma das formas de vender, né? Sistemas construtivos, né? Eu posso vender sistema construtivo desde fazendo tudo, né? Ou, no caso da Quimicril, né, como ela tinha que entrar dentro das empresas, e para entrar dentro das empresas, não só tendo um produto de qualidade, ela precisaria, né, garantir, né, esse produto para as empresas passarem a comprar. A utilizar, né, ter confiança. Você conheceu, ela já era famosa. Mas, já era famosa. O mas Richard o usou muito, começo, né, Sim. foi justamente concorrendo com multinacionais, né? E ela é uma empresa pequena, os produtos dela todos eram baseados em produtos da BASF, né? Sim, que é a maior química do mundo. Mas até hoje a BASF não entende como ela conseguiu ganhar um mercado tão grande, né? Mas foi através de justamente... E aí, qual é a deficiência? Você precisa de um produto garantido, ou você faz, ou você cria um sistema em que você pode garantir mesmo não fazendo. E foi isso um dos desenvolvimentos que a gente fez, né? Prioritariamente, de maior sucesso, porque ela passou, enquanto os 20 e tantos anos, né, que eu fui consultor dela, esse período ela cresceu muito, inclusive... até que foi comprada com sucesso, né? Foi comprada pela segunda empresa mundial na área de química. Isso. E que, infelizmente, uma semana depois, né, uma empresa suíça, a primeira de química no mundo da construção civil, na área mundial, comprou essa empresa americana e resolveu fechar a Quimicril.
Mas faz parte, né? Ela Faz nunca parte da entendeu. vida, né? Na verdade, é uma empresa que trabalha com varejo. A Sim. empresa que trabalha com varejo não Não é entende esse mercado esse mercado profissional, né, técnico. precisa de um enfoque diferente. Perfeito. Eu até queria Vamos lá. tocar nesse assunto, né? Falando de marketing, é uma situação... É muito difícil você colocar uma marca no mercado, né? E você colocar um nome no mercado, né? E muitas vezes chega uma empresa, compra e tira, em vez de tentar ser uma Sim, linha claro. e aproveitar, né? Sim. Eu estava até conversando com o pessoal da Porto Belo. Eles compraram Sim. a Secrisa, Uhum. né? E era um nome Secrisa que Forte. era difundido, não era só na nossa área, mas era no grande mercado que é o varejo, todo mundo sabia que é uma Secrisa, né? E pegaram, acabaram com a Secrisa, né? Uma coisa de anos que se colocou um nome no mercado, né? A gente vê, por exemplo, associando, por exemplo, vocês que são de marketing, né? Por exemplo, a Pan. A Pan faliu, o chocolate Pan. Uhum. Sim. Tudo, mas ainda se vende a marca Pan. Sim. Verdade. Né? Então eu digo, acho que muito executivo de você se dá um trabalho tão grande, você pôr na cabeça das pessoas, você vê o trabalho de marketing, de propaganda, Não, na tudo época para você o embutir Exatamente. a professor pessoa. vai lembrar, a Cirela, Joy Venture, o nome não importa, né? A RJZ, na Cirela, tinha um nome mais forte no Rio de Janeiro, decidiu-se manter a marca RJZ Sim. Cirela, não foi isso? Então, A gente estava nas reuniões e Exatamente. falaram, não, se tirar é pior, né? Porque muitas vezes a empresa maior acha que tem um nome, mas naquele setor específico, por exemplo, a Quimicrio, apesar de ser uma empresa relativamente pequena, brasileira, enfim, mais focada até em São Paulo, no mercado das grandes construtoras tinha um nome bem respeitado, bem renomado, vendia muito bem, né? Então, até uma vez eu fui visitar uma obra da Cirela em Salvador. Tinha aquela obra sim, que ela tava Le Parc, fazendo- Salvador, né? o Le Parc Salvador, e tinha umas outras obras, eu encontrei um consultor da Quimicrio lá dando consultoria, né? Todo um trabalho, sim, né? trabalho de atendimento técnico, o professor criou isso. Né? É o que eu falo, né? O professor é modesto, né? É. Mas assim, né? O conhecimento dele é muito grande na área de Sim, engenharia, né? Ele foi o elo muito importante da ligação da academia Com o com a campo. engenharia, com o campo E com a mesmo. fábrica. Com a Que até fábrica. então não tinha São esse três. triângulo, né? Tinha a fábrica como... não, eles são fabricantes, a gente não pode... Não, como? Tem que entender Né? a demanda, né? Para atender. E a confiabilidade, né, que ele passa e o conhecimento, se ele, vamos dizer que ele sabia tudo, ele aprendeu, e também os caminhos de quem você vai consultar Isso. para chegar a ajudar para lançar o produto. Então, eu digo que o professor realmente é uma lenda. Eu acho que é um marco aprendizado. disso, né? Foi a primeira que eu vi. E quando o senhor falou que eu precisava de um marketing, né? Quando eu decidi abrir a empresa, que eu fui falar com o senhor na sua casa, né? Inclusive, tentei criar era Sabatini e Brits, ou Brits e Sabatini, né? Sim. Tentei criar, mas o professor estava querendo viajar e aí me deu uma enrolada. Até hoje eu estou esperando a resposta dele. Faz 7 anos. Sim. Só. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e meu pai falava muito isso. O meu pai não falava com as palavras do professor, mas a gente tem que sempre ouvir os mais velhos. Ele falava assim, pô, você é bom, mas não sabe vender seu peixe. É a forma que ele tinha de falar. O professor também percebeu isso, falou, você é muito técnico, você trabalha muito bem, mas você não tem marketing pessoal nenhum, ninguém nem sabe o que você faz. E aí, conheci a Fernanda, nada é por acaso, por coincidência. Eu estava num grupo de orações, né? Um grupo que a gente frequenta até hoje, e a Fernanda, eu queria fazer cartão. Eu sou da época do cartão, dizem que não tem mais cartão hoje, mas funcionava o cartão, né? Você deixava lá. Esse negócio de celular, às vezes você não lembra. O cartão você guarda no bolso e tem coisa que é bom substituir. E a Fernanda foi fazer o cartão e ela falou que trabalhava com marketing. Na hora bateu aquele... Tava lá no subconsciente. Eu preciso de alguém de marketing. Eu falei, vai em casa no sábado, leva sua família, leva seu marido. E aí nós começamos, antes de ter... Ela fez o logotipo da empresa, tudo. Mas você não fez uma rabada para ela, não, né? Ela come, hein? Ela come rabada, hein, cara? Tem os amantes da rabada, os amantes da dobradinha. Lembra a dobradinha, professor? Mas, Fê, eu queria que você contasse. O pai dela, talvez até, de repente, deu alguma palestra na SPM na época, porque ela nasceu no berço do marketing. E hoje ela tem uma experiência, acho que ela é
mais especialista em marketing na engenharia, porque ela está comigo faz 7 anos. Então ela vive diariamente, ela conhece as empresas, a gente acabou... muita coisa que o senhor fazia a gente acabou assumindo, né? Porque você deu todo o aval e inclusive indicou. Indica até hoje, né? Então muita coisa que vai para o Sabatini até hoje, ele fala, olha, vai lá com o Alexandre, enfim. E queria que você explicasse da sua trajetória na área de marketing e hoje sua experiência na construção civil. Bacana. Eu sou a Fernanda Sabina Gonçalves, mais conhecida hoje por Fefe, né? Graças ao Alexandre também, que deu esse nome de Fefe na prática, né? Porque eu tô aí nativa com ele. A gente se conheceu fazendo o marketing offline, que hoje é o marketing offline, né? Que é cartão de visita, a gente não tinha nem... Portfólio, né? Exatamente. E a Fefe nasceu no berço do marketing, né? Os meus pais, minha mãe era professora, meu pai é publicitário, né? Então eu cresci vendo meu pai fazendo diagramação, layout, o baianinho, né? O baianinho. O pai dela desenhou o baianinho da Casas Bahia. E o meu pai trabalhou 10 anos nas Casas Bahia com o seu Samuel Klein. E na época ele queria um mascote, né? E aí o meu pai desenhava muito bem, criou o baianinho, que na verdade é o meu tio. Né? O irmão caçula dele. Ele existe. E assim, o meu pai sempre teve o sonho de ter uma empresa, de ter uma agência de publicidade. Então ele ficou esse tempo nas Casas Bahia. Enfim, a Fefe foi criada nesse meio, né? Ele que criou Dedicação Total a Você, foi? O slogan também, Dedicação Total a Esse Você. Pegou, hein, Sabatini? Não pegou? Assim, muito, muito especial mesmo, uma trajetória muito linda, né? E a gente começou a trabalhar junto depois que ele saiu das Casas Bahia, e aí eu, né, adolescente, tudo. Fiz a faculdade de administração de empresas, que na época não tinha nada a ver comigo, né? Porque eu gostava mesmo de criar. Eu gostava de sentar no computador e criar, então... a gente tinha uma parceria muito bacana, porque o meu pai ele tinha as ideias e eu transferia as ideias para o computador, né? Que na época ele era bom no desenho e eu no computador. Então a gente fazia essa dupla, né? Aí, no caso, a gente começou a trabalhar juntos, né? Ele veio a falecer e eu continuei o trabalho, né? Ele criou a marca, né? Grupo Tem Tudo. E eu continuei esse trabalho. Hoje a gente tem essa empresa, que tem alguns braços, né? Hoje eu tenho o Grupo Tem Tudo, a Voa Tem Tudo também, que é captação de imagem aérea. Tem a Temap Store, que a gente trabalha com brindes personalizados. E a gente presta serviço para o Alexandre, para a Valéria. A gente introduziu tudo isso no mercado aí, deu uma revolucionada, viu? Agora, devo muito aí a Tem Tudo, né? Mas você até, como ela presta serviço, tem uma empresa, né? Você até acabou pegando alguns clientes que são da área de construção civil, né? Você virou uma referência para construção civil, né? Uma referência. Hoje a gente tem... A maioria dos clientes do Tem Tudo é da engenharia civil. Que era um mercado que a gente não fazia, professor. Qual que é a sua visão, Richard? Por exemplo, você hoje que é um empresário, normalmente você faz assim, você vê marketing, não estou falando você, estou falando em geral. Você vê marketing assim, mais na hora de lançar um produto, né? Ali na hora do stand, né? Sim, sim. Quando você vê a gente fazendo as coisas de marketing na engenharia, te assusta um pouco, não? Não. É que a nossa área é muito séria, muito cética, né? E a gente vê que as pessoas gostam muito, né, dessa interação, independente de quem seja, de você arrancar um sorriso, arrancar uma nostalgia, né? Umas coisas que você coloca lá alguns personagens, né? Então chama a atenção das pessoas e é isso, né? Importante, acho muito importante. Até acho que, falando, né, aquilo que o professor comentou, falou de você, a gente tem que... Você pode ter conteúdo e você não saber se vender, né? Acho que é uma coisa que deveria ter no curso, quer dizer, num curso de engenharia. Eu acho que em todos os cursos, né, tem que ter isso, porque a gente tem experiência de mercado, tem muita gente que não tem conteúdo e ela sabe se vender. E ela, por ter
algum conhecimento, de repente tem uma pessoa mais tímida lá que está dando suporte, talvez funcione, mas a outra pessoa poderia estar ganhando mais, né? Perfeito. Com certeza. Professor, então, quando a gente fala de marketing, é difícil a gente não pensar em inovação, né? Porque está totalmente ligado à questão, quando você tem um produto inovador, você tem que colocar ele no mercado, né? Até a gente conversou com a Mércia em outro episódio. Tudo bem que depois tem uma outra história de você permanecer no mercado, mas pelo menos demonstrar ele. E o que a gente percebeu, né? Aprendendo com você, primeiro, tem muitos livros, né, que viram best-sellers, né? Até porque o pessoal também sabe fazer marketing de capa de livro, né? Enfim, e todos os livros que eu li, nenhum não tem nada mais do que o professor Sabatini escreveu na década de 90, né? Que é a tese dele de desenvolvimento, né? Que eu uso ela até hoje para as nossas consultorias, 100%. E a Fernanda participou muito desse trabalho de sucesso que o senhor fez, que a gente, vamos dizer assim, deu continuidade, de lançar produtos. Hoje tem outras ferramentas que talvez a Quimicrio nem seria vendida, porque se você fizer o barulho que você fez sem Google, sem internet, sem WhatsApp, sem nenhuma ferramenta digital e conseguiu alcançar tudo, imagina se você tivesse as ferramentas de hoje que nós temos. Sim. E eu aprendi o que é inovação com o senhor. Quando o senhor dava aula para a gente, uma coisa que é um conceito muito forte que ficou é que a inovação não é uma ideia. A inovação tem que ser um produto aplicado. Porque ideia todo mundo tem, né? Pô, eu tenho uma ideia aqui de criar uma caneca e tal, mas ela foi aplicada no mercado? Não. Então é só a ideia. A inovação tem que ter, né, uma aplicação no mercado. Como é que você acha que estão os desafios? Porque hoje a gente vê um monte de produto, professor, que é uma ideia. Que é uma ideia. Né? Mas está lá na internet. Às vezes até acaba vendendo hoje, porque tem louco para tudo. O cara acaba comprando uma coisa que nem existe, não foi nem comprovada a funcionalidade. E tem um mercado que a gente está, que é um mercado formal, que tem norma, que tem ensaios, né? Que tem tudo isso. Mas assim, a internet é meio livre. Como você vê hoje esse desafio para a gente que tem que trabalhar de uma forma correta, vamos dizer assim, frente a tudo isso que tem disponível? Como o senhor vê esse desafio? Na realidade, né, quando você fala produto, vem na cabeça alguma coisa física, né, em que você pega e vai aplicá-la, né? O conceito, no meu entender, né, quando a gente fala em tecnologia, é muito diferente, né? O produto pode ser um processo. É um serviço, tá? né? E, na realidade, produtos novos, né? Sem processos, você pressupõe que o cara vai saber utilizar, vai tirar proveito, né, das potenciais benefícios, né, que ele poderia dar sem ter nenhum conhecimento de como fazer isso, porque é um produto inovador. Então, produtos inovadores que entram num mercado profissional, como é a construção civil, tá? Eles têm uma chance muito maior de sucesso se eles forem comercializados de uma forma diferente, simplesmente a venda do produto. Tá. Se ele for comercializado como um processo, o benefício é do processo, o benefício não é do produto. Aplicou errado, você pode ter um monte de prejuízo, não um benefício. Com Perfeito. certeza. Inverte Então, até a expectativa do cliente. Isso, Né? isso precisa ser desenvolvido, né? Todo o processo. Você lembrou da Quimicrio, né? Mas fazer um parêntese para citar o primeiro grande resultado, né? É a argamassa industrializada. Né? A argamassa industrializada só existia um fornecedor, a Mauá, e para ele era massa única. Serve para tudo. Uma massa que serve para tudo não serve para nada. Quem é do setor Sabe entende muito bem disso. Aí a Serrana de Mineração, ela tinha, explorava potássio e sobrava 98% de calcário. O que eu faço com isso? Aí vão fazer produtos para construção civil, vão fazer argamassa. Aí um consultor deles, colega meu da Poli, me indicou,
e consegui, talvez por eles não serem da área de construção civil, e que para introduzir, né, a argamassa e lucrar e trazer benefícios efetivamente, eles teriam que comercializar, né, uma coisa muito diferente de uma massa única. Precisariam comercializar, né? Não sei se você lembra, quando você começou ainda já existia a F11 e F12. Foram 12 formulações diferentes de argamassa. Simpor, né? Que saiu com o nome Simpor. Não, né? Simpor comprou. Quando Simpor comprou, era Serrana antes. Era Serrana de mineração. Eu peguei já Simpor, eu peguei infelizmente... Simpor. Mas ficou os números na Simpor? Eu deixei de dar consultoria justamente porque para os portugueses da Simpor, a argamassa era commodity. Tá bom. E eu falei, argamassa não é commodity, argamassa é especialidade. Então, F1 a F12, né? Tinha argamassa para revestimento externo, revestimento interno, assentamento de bloco. Até de fixação de alvenaria. Revestimento externo sobre bloco de concreto, revestimento interno sobre bloco cerâmico. Ou seja, porque todas elas são diferentes, né? E na década de 80, eu fiz estudo para o BNH fazendo levantamento de argamassas no Brasil. Só na Bahia tinha 20 argamassas diferentes. Nós levantamos mais de 200 tipos de argamassa no país. E aí uma empresa, né, que é produtora de cimento, falo da maior porque não existe mais, né? Mas é produtora de cimento e resolveu que, como ela produz um produto, o cimento, que a argamassa é o produto. Tá? Isso não só não teve sucesso, como trouxe muito prejuízo para o mercado. Tá? Depois, quando a Serrana entrou, você lembrou muito bem, porque quando você entrou ainda era Serrana, na Cirela. Tá? Ela, né, onde ela entrava, comprovava as qualidades do seu produto e junto tinha todo um processo de produção. Isso você não pegou, mas para introduzir no mercado, ela comprou 100 misturadoras, argamassadeiras, disponibilizou para as construtoras, para não virar betoneira. Graciosamente, porque a argamassa, para ter o desempenho que se espera, ela precisa ser batida em argamassadeira, não betoneira. Que ano foi isso, professor? Para quem conhece... Mas até hoje discutem isso. Que ano foi isso, professor? Mas não fica bravo. Você está no mercado, está aposentado, não é problema até meu. Hoje, professor, ainda perguntam se pode usar betoneira para virar argamassa. Betão, em português de Portugal, é concreto. Né? E beton é concreto em francês. É para concreto, não é para argamassa. Então, mas para... Você vê até onde vai esse marketing estratégico. Sim, ele colocou... Igual no Nespresso, né? Que vende o café e ele coloca a máquina, porque senão o café dele não vai ficar bom, né? Então, isso, né? Foi, na verdade, talvez o primeiro grande sucesso, porque, né, demorou, tivemos que fazer um campo de provas, né, durante um ano para desenvolver as argamassas que tinham o desempenho que você venderia. Né? Não teria sentido entrar no mercado, prometer um desempenho e não ter. Dá problema. Tá? Então, tinha que comprovar. Então, foi mais de um ano, né, de campo de provas, né, fazendo parede voltada para o norte, voltada para o sul, tá? Com chapiscos, sem chapiscos, substratos diferentes, tá? Para daí, então, introduzir no mercado. E para introduzir, teve que investir no cliente, né? Ou seja, uma argamassadeira custa hoje 8, 10 mil reais. Que na época você deve ter recebido isso quando você estava atuando nessa área. A gente alugava. Né? Argamassadeira de eixo horizontal. Tinha a Cirela que chegou a comprar muitas, né? Acho que no começo... No começo ela deve ter dado uma e depois a empresa... Depois aí, para cada obra... Acho que foi a Consolid, né? Consolid. Mas eu digo assim, é por isso que eu falo da modéstia do professor, né? Eu digo assim, dentro da área de construção civil, é muito conservador e ele não quer ter problema. Ele sabe de patologias que vêm, né? E o trabalho, quando tudo que
foi feito na Encol e depois acabou a Encol, e o professor levou muito para Cirela. Trouxe para o mercado, trouxe para a Cirela, né? Que eu até falo, até a gente comentou, né? Quando eu comecei a fazer obra para a Cirela, ela tinha 6 empreendimentos, né? E foi um trabalho do professor estar junto, né? É uma coisa sistêmica, né? Não é só o Sistêmica, produto, a palavra né? é essa, é Produto, processo, né? Mas é sistêmico, é o ganho que você ganha no final do desempenho, né? Que é o Dr. Jorge, né? Junto, apostou muito no professor, o professor esse elo de ligação, né? Quer dizer, da academia, né? Porque eu digo, a gente olha o universo da construção civil perto de uma indústria, Sim. é muito pequeno até, né? E eles têm que ter investimento, equipamento, tudo. Então, ele foi muito importante da credibilidade que ele passava para a indústria, né? De chegar ele realmente pôr a mão, junto, trazer para o IPT, ou trazer para a USP, né? De fazer o trabalho e realmente acontecer, não se dizer morrer na praia o processo. Tem um primeiro... Não, mas por quê? Ele tem a F11 e a F12. Teve 10 tentativas anteriores que não deram Muito certo, mais, e ele não desistiu, né? E teve a projeção também, né? Porque a questão da argamassa dele, nessa época também teve a projeção da argamassa, né? Na realidade, essa era uma outra etapa, né? A ser desenvolvida com fornecedores desse serviço, né? No planejamento inicial de tudo isso, né, tinha um momento em que deveriam ter empresas especializadas em fazer, né, melhor do que a própria construtora. Que foi aí que você entrou, né, Richard? Você estava numa dessas empresas, por exemplo, você projetou muito argamassa com canequinha. Sim, né? Da Consolid também, né? Da Consolid, né? Hoje é a Anvi, né, que domina mas isso. Por exemplo, hoje é a Anvi, era a Consolid, que Betomac. Essas empresas não existem mais, acho que a hoje, Consolid não... Hoje é a Anvi, né? Que Anvi. continua, Anvi, né? tá. Que é... Na obra que eu fiz agora, minha casa nova. Mas olha, estão dizendo que essa obra é infinita aí, hein? E aí eu usei a argamassadeira da Anvi, liguei pro Andrés, nosso né? amigo lá da Anvi, ele me forneceu a argamassadeira. Um abraço pro Andrés. Mas aí. eu digo, né, que até hoje no mercado. Que a mistura é para o sistema, né, não é de tombamento como é a betoneira, né? Sim, tem a questão de incorporação de ar. Incorporação de ar do produto, né, que é amassamento, né, da massa, né, de incorporar ar para ela tomar volume a pessoa que e ter rendimento. Às vezes a pessoa que está discutindo nunca viu. Nunca Na hora que viu. ela vê uma betoneira, aliás, que as betoneiras estão tudo sucateadas nas obras, a maioria, eles não limpam, enfim, né, acaba caindo material e tal. E vê uma argamassadeira de eixo horizontal com todo esqueminha, não tem como discutir, Mas né? é justamente isso. Acho que não entende nem de física, né? Porque se olhar uma betoneira, se você olhar, ela gira e cai. Gira e cai. E mistura por causa da pedra. Se você não vai puser tirar a pedra, ela mistura, cai e fica do mesmo adequado. jeito. Então você precisa, mulheres devem saber que a hora que você Homogeneizar, põe fazer o numa bolo. batedeira de bolo, Essa se não tem analogia que a gente aquela faz- hélice girando, não mistura porcaria nenhuma. A Fernanda, até aproveitando, né? A gente fez muitos episódios, né, na TV, até o personagem dela surgiu daí, né? Que era a Fefe na Prática, para dizer, até para promover a mulher na construção civil, porque eu ainda acho muito pouco, né? A gente foi para a Bahia fazer um evento. programa social e lá, quando a gente convocou, veio entre 40% e 50% de mulher, né, para trabalhar. E a gente fez muito essa analogia, né? Que falava, você tem que ter a batedeira adequada para fazer o bolo. Se tiver uma batedeira super, que você não consegue nem misturar a farinha lá com o leite, não dá certo também. Por isso você tem aquelas mini, tem as outras que são maiores, tem o... Mas assim, fazendo esse gancho, aqui em São Paulo eu ainda quase não vejo mulher na construção civil. Onde... Estou falando mais na operação. Na obra mesmo, na operação. Porque o que mudou, Fê, você está percebendo isso? Sim, toda bastante. obra que a gente vai... Bom, na sala de aula nem se fala, né? Quando eu estudei tinha uma mulher na turma. Hoje na USP você vai dar aula lá, tem... Mudou. Talvez metade, Deve mais estar da quase metade. 50%. Talvez até mais. Uhum. Nos escritórios também, de engenharia e tal, já passou de 50%. E nas obras hoje é normal ter mulher na liderança. Sim, engenheiras. com certeza. Mas assim, A ainda força, né, da mulher. Mestre, encarregado e operário, operária, né? Você não vê muito. O que você acha que falta para atrair a mulher para essa força de trabalho? Olha,
Eu penso que, assim, a gente está num cenário, assim, onde que tem mais oportunidades, né, para esse público feminino. Tem alternativas que não atraem a construção civil. Exatamente. Pode ser que, assim, falta mais divulgação ou talvez... Talvez não é porque era muito bruto, porque assim, ó, o professor, se for essa que você foi lá, off-site, essas construções mais industrializadas, não atrai mais? Teria montadoras? Também, pode ser que sim, né? Eu sei que, assim, na região do Nordeste, a gente vê mais a presença feminina muito, né? nessa fachada, área. professor, em Balancim. Sim. Não, é a primeira vez que eu fui numa obra da Encol em Belém. Primeira obra que eu entrei, me assustei. Nunca tinha visto uma mulher, né, dentro do canteiro. E lá, as serventes são mulheres. Rejuntadeiras, né? A gente viu muito. Rejuntadoras, né? Belém do Pará. Olha que legal. Depois você vai no Rio Grande do Norte, elas são assentadoras de cerâmica. Isso mesmo. Então, eu acho que a mulher tem essa delicadeza. Tem um capricho, né? Um capricho a mais, né? Ela tá tomando conta do mercado, assim, mas de forma gradual. Eu acho que... Mas se industrializar mais lá na Lea, que é aquela fábrica de casa de madeira que você foi comigo, tem muita mulher trabalhando na fábrica. Tem muita mulher também. Elas fazem aquele... Pode até chamar de rejuntamento também do drywall lá onde tem a emenda das placas que eles fazem. É tudo mulher que faz. Eles contratam, né? Inclusive, eles preferem contratar a mulher porque ela tem um olhar mais diferenciado, mais delicado. Para acabamento, né? Para acabamento. Eu digo, eu acho que mais seria... Você tem engenheira tudo mulher, né, Richard? Né? Tudo mulher. Tudo mulher. O Richard de hoje tá nessa Você pode falar isso. Mandei todos os engenheiros embora, viu? Mas eu digo, se a gente tá vendo na faculdade, você tá vendo, se você visita muitas empresas, né? Eu acho que a mulher é bem dinâmica e menos preguiçosa. É mais dedicada que o homem. Entendeu? Eu digo aquilo que a gente tá conversando, muito imediatismo, né? Então, principalmente a gente vê, e até eu já comentei, professor, assim, eu sou incorporador e consultor, a gente vê na ficha do cliente que vem o casal, a mulher ganhando mais que o homem. Comprando apartamento. É um dado interessante. Mas elas com cargo maior do que o marido. Sim. Entendeu? Mas isso mais no ambiente de escritório, né, que a gente vê, né? Não no ambiente de obra ainda, né? Eu acho que não é, vamos dizer, para o Nordeste devido às condições, às necessidades, mas acho que a mulher, essa questão de ser dinâmica para resolver situações, uma gestão, coisas, ela tá indo, a mulher está se destacando muito como engenheira, entendeu? Sabe o que eu perguntei, professor? Isso o que aí? O senhor acha, professor? Talvez, né? Eu estava pensando aqui, porque quando a gente pega São Paulo, a gente não vê nada disso. Não vê. Tá? Mas eu acho, né? Estou pensando agora, né? Para vocês, né, que estudam o assunto, investigar. Que a nossa mão de obra na construção civil em São Paulo é uma mão de obra basicamente de migração. Sim. De migração. Difícil ter paulista na mão de obra. Exatamente. Então, a maioria ainda é nordestino, nortista. Vem com não só, não é nem mentalidade, mas é muito mais a necessidade, né, do provedor, da família, né, arrumar um emprego para manter a família. Prover a família. Sim. Então, eles vêm como migrante e vão direto, né, sem especialidade Muitas nenhuma. vezes não tem qualificação, vai para a construção civil. Vai sem qualificação, vai para a construção civil. Começa como servente, vai crescendo, Exatamente. Enfim. Então, eu acho que é na base, né, em que a mão de obra a cultura, né? É cultura. Mas, professor, eu perguntei porque é o seguinte, o senhor falou isso há 20 anos atrás, o senhor tem uma bola de cristal, mas estamos passando pelo que o senhor falou. Nós não temos mais mão de obra qualificada. Tá? Antigamente a gente falava que a gente não tinha mão de obra qualificada, hoje não tem nem mão de obra. Né? Então, assim, e a gente não treinou as pessoas, não qualificou, as empresas realmente, no meu ponto de vista, falharam nisso. A gente conversou muito disso com o Paulo Helene, que o senhor viu. Eu até perguntei da mulher, porque assim, nós quando estivemos no Nordeste agora para fazer esse projeto social, se inscreveram mais de 100 pessoas. A gente foi numa cidade que chama Serra Preta, até depois manda pro pessoal o podcast. As mais interessadas eram mulheres, assim. E, cara, para tudo, viu? Para sentar bloco, para... Foram 3 dias direto. Cerâmica, rejuntar, pintura, né?
Tinha homem interessado, tinha, os mais jovens. Homem mais velho não estava muito no interesse de aprender uma função nova. A maioria, professor no Nordeste, trabalha com obra, porque como é mais carente, ele não tem dinheiro para contratar, ele acaba aprendendo e faz sozinho. Então, assim, ninguém vai lá bobo. Todo mundo que foi já sabia ali, ninguém aprendeu do zero. As próprias mulheres, assim, já sabia sentar uma cerâmica, tinha noção básica. E eu pensei que a mulher até poderia ser um caminho. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, onde nós erramos? Por exemplo, a gente sabe do déficit habitacional que você sempre ensinou. Eu nem vou falar de sistema construtivo que o senhor sempre falou que precisava evoluir, tal. Mas hoje a gente não tem mão de obra qualificada, tá? Talvez se tivesse, tinha mais obra. Tem muita coisa, às vezes, que não estão fazendo porque não tem... Por exemplo, outro dia a gente estava conversando, eu e o Richard, por exemplo, até para sentar kit porta-pronta, que é muito mais... Imagina, comparar um marceneiro que tinha para sentar uma porta, lembra? As ferramentas que ele utilizava. Hoje, sentar um kit porta-pronta para um marceneiro é uma piada. Até para kit porta-pronta, nós não temos mão de obra qualificada. Onde nós erramos, professor? Só tem 5 minutos, hein? Não vai... Que os meus amigos, né, que são donos de construtora, não se ofendam, né? Tem um aqui. Mas eu acho que onde nós erramos é no sistema de produção de edifícios, em que o poder de decisão está numa área de prestação de serviços que é a incorporação. Não numa área de produção que é, né, a área de construção. E você vê a maior parte das construtoras, das grandes construtoras, não tem mão de obra própria, só trabalha com empreiteiros. Tá? Se você não tiver como... nas que a gente citou, as empresas que eu trabalhei, para trabalhar, ele tinha que montar uma área de desenvolvimento de processos e uma área de projetos de produção. Porque senão não funciona. Tá? E isso, só as empresas que realmente têm uma engenharia forte, ou que os donos eram engenheiros, não eram incorporadores imobiliários, né? Que é, na verdade, um empresário de importância, mas que não tem a visão da produção, tá certo? Ou seja, é você colocar na presidência, né, de uma indústria alguém que nunca trabalhou na indústria, né? Ou seja, ele não vai nem entender as necessidades, né, de produção, mas toma decisão. E tomar decisão é achar que os empreiteiros têm domínio da técnica, como tinham no passado, que não é verdade, né? Hoje os empreiteiros são também homens de negócios e não estão preocupados. A ideia do empreiteiro era pegar um especializado naquilo para fazer. Isso, mas eles não investem em formação, eles não, né, têm essa visão, né, de indústria também, em que você precisa ter processos, pessoas treinadas nos processos, precisa ter controle do processo, precisa ter retroalimentação constante, tá? Então, as construtoras, né, ao abrirem mão de construir e terceirizar, né? Se ainda terceirizasse para especialista, como elevador, por exemplo. Exato. Não, por exemplo, faz impermeabilização, contrata uma especialista em impermeabilização. Okay. Mas o grosso, né? A parte civil, a parte civil é feito, né, por mão de obra. Eu não tenho certeza, porque estou meio afastado, mas o Senai, né, montou, né, 3 escolas de construção civil no Brasil na década de 70. Tá? E a primeira a fechar, que eu sei, a da Bahia continuou funcionando, mas a primeira a fechar foi a de São Paulo. Por quê? Porque não tinha aluno. E por que não tinha aluno? Porque o aluno é diferente de quem tem pai que pode prover, né? Ele tem que trabalhar. Você entendeu? Porque mesmo sendo de graça, ele não consegue... Então, mas o Senai foi feito para isso, para as empresas colocarem, né,
os aprendizes lá dentro do Senai, eles saem formados, mas enquanto ele está lá, a empresa tem que mantê-lo. E na construção civil não existia, e não sei se existe, mas eu duvido muito, que elas não estavam dispostas. Falam, não, ele tem que estar na produção, não ir para a escola. Se ele não sabe, então não vem trabalhar para mim. Entendi. Tem que ser qualificado, enfim. Então, ou seja, e outra coisa, né? Lá eu comecei a gostar de construção. Meu pai, ele fazia como uma segunda atividade, construía casas, né? Como muita gente. Mas contratava, né, um empreiteiro. Mas o empreiteiro que ele contratava era um italiano, um mestre, né? Lá formado na toda a tradição da maçonaria, né? Maçom é pedreiro. Tinha um segredo da massa. É o traço da argamassa, cara. Isso. E o cara chegava a mestre quando ele demonstrava, além de conhecimento, habilidades para treinar, liderar, ensinar, né? E treinar. Porque toda a tradição era de formação, era oral e de experiência no campo. Aí eu falava, seu Jesus, né? Por que a nossa construção civil é assim? Ele fala, olha, eu não sou doutor, nada. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu vim com essa obrigação, eu já era mestre, né? Italiano, eu vim com essa obrigação de formar novos, né? Operários, né, com conhecimento para transmitir o conhecimento ao longo das gerações. E o brasileiro não tem interesse. Não se interessa. Ele quer fazer, tirar o dele, mas não se interessa. Não, fica parado aqui, não vai ter produção hoje. Hoje você vai aprender. É verdade. Não se interessa. E então houve aí, né? Nós perdemos os últimos imigrantes pós-guerra, né, na área. Nós perdemos, teve um gap de continuidade de formação. Dessa prática. Da prática. Você hoje está com mão de obra própria, né? Sim. Olha lá, tem alguns que já perceberam. Sempre teve mão de obra. Sim, a gente... Mas assim, eu falando... Né, eu comecei a entrar, estava saindo esses mestres espanhóis, italianos, né? Foram muito importantes, mas eu falo que acho que mudou muito foi a engenharia entrar no campo. Se tomou uma obra, o senhor lembra, com todos esses mestres, com mão de obra abundante, né, que vinha o migrante mesmo, a gente fazia em 5 anos um prédio. Hoje a gente faz em 2. Mas é porque eu digo assim que a engenharia, né, tudo que foi feito do trabalho, que o senhor participou, na Encol, trazendo a engenharia para entrar na obra. Para tomar a decisão. O engenheiro passava na obra, anotava e ia embora. Quem mandava era o mestre. O mestre tomava as decisões. Você falou muito isso em aula, né? Quem tem que tomar a decisão é a engenharia, né? Sim, na realidade, né? Empresas que você conhece muito bem, quando eu comecei a trabalhar, e falava isso, nós precisamos ter uma área de projeto. Mas, professora, a gente contrata o projeto. O projeto já é. Quem vai coordenar? Eu falava, você contrata o projeto de como ele vai ficar, não de como ele vai fazer. Produção. Isso. Que era o projeto. Você precisa projetar a produção. De produção. Apesar do seu esforço, eu vivo disso. Meu escritório é só projeto de produção. Graças a Deus a gente tem muitos clientes, mas ainda tem empresas que a gente vai que fala, mas para que eu preciso disso? Ele não consegue entender a função, né, de um... Se ele não tem o conhecimento. Eu acho que eles nunca entraram numa fábrica, não tem ideia como uma fábrica funciona de qualquer coisa. Uma fábrica, no mínimo, é 5 anos, né, professor? Não, e você tem que ter um processo muito bem definido. E o processo é da empresa, não é do cara que vai fazer. Esse é o diferencial da empresa de sucesso, da empresa que o sucesso dela é só comercial. Ela compra bem terreno e consegue vender. Mas aí você vai ver o produto, ela não se sustenta. Uma empresa que não sabe construir não se sustenta 10 anos no mercado. Ela tem 3 ciclos de produção. Cada ciclo é de 3 a 4 anos. No terceiro ela quebra porque o produto dela... Tem várias assim, né? Tá lá. Isso por quê? Ela compra mal terreno? Não, ela não produz bem. Perfeito. Fefe, queria te ouvir agora. Eu sei que é uma ação até, vamos dizer assim,
ainda pequena para resolver o problema. Mas a gente tem que começar. Não dá para resolver o problema do mundo, né? Tem que resolver. Mas tem que começar de algum lugar. Você está num projeto aí que eu vi, né? Que você tem publicado, que chama Mãos à Obra, né? Que você foi uma das idealizadoras, participou disso. Sim. Que é de qualificação da mão de obra. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é esse projeto, os resultados que estão tendo, né? E depois sua visão como marketing. Você já assistiu os outros episódios também? Que depois que você explicar do Mãos à Obra, para a gente provocar um pouco aí mais o professor e o Richard, como atrair as pessoas? Porque assim, a mulher você já falou. Mas e o homem que está indo para o iFood, para ser Uber, hoje tem uma série de... Que nem o professor falou, o migrante vinha, era para ir para construção, não tinha... Mas hoje com o celular ele tem outras opções. Queria ouvir esses dois assuntos aí. E vocês falando nesse assunto, eu estava pensando aqui... Uma forma, muita coisa que acontece, por exemplo, a empresa, às vezes, ela está tão preocupada, ela está tão focada em engajar digitalmente as pessoas, né? No mundo digital, ela está preocupada com deixar a empresa dela no digital assim, mais evidente, que ela acaba esquecendo né, ela da parte... mas não investe na... Mas não investe internamente, que seria o marketing offline, né? Ela não investe dentro da própria empresa em pessoas, né? E pensando nisso, o Alexandre até perguntou para o senhor, né, que é um mestre aí para a gente, qual seria a opção, qual seria a solução? Eu penso que ficar mais atento, talvez, com essas pessoas dentro da própria empresa. Não vai adiantar nada você engajar, você conseguir um número de pessoas para a sua rede social, porque rede social a gente já está falando, pessoas, a gente está lidando com pessoas, né? E não fazer nada dentro da própria empresa, né? E foi assim que a gente pensou no projeto Mãos à Obra, que é esse treinamento específico com essas pessoas, dando mais atenção, dando mais valor, desde o cafezinho da manhã que a gente leva lá para fazer o treinamento com essas pessoas, o carinho que a gente leva, né, pensando nesse marketing mais humanizado e engajar mesmo pessoas reais, né, e treinar essas pessoas, capacitar de uma forma positiva para ajudar essas empresas, né? Então é uma realidade que a gente está vivendo, é um projeto muito bacana, um projeto que foi idealizado e foi sentado, conversado, bem pensado mesmo, pensando nesse lado humanizado, né, em capacitar essas pessoas e trazer para esse mercado uma situação diferente, né, dar oportunidade para as pessoas também. A gente percebeu, teve algumas ações assim, por exemplo, hoje, uma pessoa que já está na obra, para ter uma qualificação a mais de instalar um kit porta-pronta, de fazer uma impermeabilização com membrana acrílica, não há necessidade de ele fazer um curso muito extenso. Não. E aí está tendo resultado, né? O pessoal está se qualificando, resultado. Né? Já qualificou mais de 50 pessoas. Né? Muito aí, mais. assim, a gente foi levar para algumas empresas grandes, né, para patrocinar. Lembra a resposta? Ah, não, todo mundo quer fazer o EAD para ter 1 milhão de números, mas às vezes se tiver 100 profissionais a mais no final do ano, não é bom. Muito bom. 100 pessoas, não faz diferença? 100 pessoas? Sim, com certeza. E esse pessoal, assim, muito interessado, porque eles fazem ali o treinamento, eles participam, eles recebem um certificado que é muito valioso para eles, né? Isso daí mexe com o ser humano, né? Você está dando um reconhecimento. Você está dando um reconhecimento, né? E assim, e a gente vê que também é bom para as construtoras, porque a gente vai ter essas pessoas para estar falando, olha, tem essa pessoa que é capacitada, sabe fazer determinados serviços, né? E a gente vê que a gente tem essa força de vontade, mas falta, de repente, um apoio. Tanto dessas da empresas. Quem está apoiando assim, é o Richard, o Robertinho da Trisul, Sim. que deixa fazer lá tudo, assim, poucos patrocinadores, mas está dando resultado, né? Se tivesse um investimento... Sim. Agora, para atrair as pessoas, por exemplo, tá cheio de vaga em obra. Todo mundo fala que tem desemprego e tal, mas tá cheio de vaga em obra. Toda obra que a gente vai, o que falam? Tem alguém aí, me manda alguém... Sim. Não é? Você conhece alguém, né? Empreiteiro de tudo, né? Sim. Tudo hoje
tá faltando. E o que você acha que tá... eu não estou vendo um movimento das construtoras para fazer um trabalho de captar pessoas ou de qualificar. Eu acho que o desafio maior tá nessa mentalidade da construtora em investir dentro, com os próprios funcionários ali, com as pessoas que estão com eles. Eles estão muito no digital, muito a aparecer, vamos fazer propaganda, vamos aparecer mais na internet. E eu acredito que o detalhe, pensando em todo esse cenário, eu acredito que o detalhe está em dar mais valor para quem está dentro ali, com você, no seu dia a dia. Eu acho que isso é importante. O professor vai responder bem isso, vou levantar. Tem que partir, que todo o trabalho, né, que eu comecei a comentar da Cyrela, que ele fez o trabalho, é partir de cima para baixo. Sempre é de cima para baixo. Né? O professor realmente aceitou por quê? E naquela época a gente não tinha uma divulgação. Não tinha nada. Paredes estourando, né, fachadas caindo. Muita patologia. Né? Aí começa a ter o problema, começa a ter o prejuízo incalculável, né? Então imagem, isso vai né? estourar, Empresa, né? vai surgir, vai estourar no momento, aí de novo vai chamar a academia para chegar a vir. Porque tudo que a gente está vendo hoje, eu estava até comentando, tinha os mestres, faziam 4, 5 anos uma obra, onde faz em 2. Sim. Vamos dizer, com o migrante nordestino que tem muita força, vai indo, né? O problema não é de baixo, o problema é de cima para baixo, sempre. Então tudo, eu digo, vamos falar, Cyrela, é o que é, né? Foi um trabalho sistêmico em que o professor, com toda a bagagem, com todo o background que ele tinha, conhecimento da indústria, de poder entrar e ver o que a Cyrela é hoje, e muita gente, né, seguiu a Cyrela, viu o que é para fazer, só que isso, né, o professor falou há 20 anos atrás, quando as construtoras, as incorporadoras abriram a SA. Isso aí vai começar a dar resultado daqui 20 anos. Não é isso, professor? Para investidor? Na realidade, poucos, né, que eu encontrei ao longo da minha carreira profissional, né, tinham essa visão de que ela é uma produtora de produtos, né, complexíssimos, que envolve, né, dezenas ou centenas de especialidades para ele ficar pronto. 2, que ela assume uma responsabilidade, né, legal, né, pelo desempenho e pela durabilidade daquele produto, né, em que, vamos dizer, comparando com um carro, ela tem que dar uma garantia de 10 anos, né? Ou seja, só que ela não tem essa visão, né, de que é um produtor industrial. Por quê? Porque a maior parte das construtoras estão na mão de empresários, né, que são essenciais para o setor se desenvolver, mas que não valorizam, né, a área de engenharia, ou nem tem área de engenharia e terceiriza totalmente, tá certo? E com isso a área de engenharia fica muito limitada, né, em termos de investir também em desenvolvimento, tá? Ou seja, não participa, por exemplo, são várias etapas, né? O projeto de arquitetura vai definir o custo, o tempo e a qualidade da obra. Nesse processo, nas incorporadoras mais tradicionais, né, e que não entenderam ainda como tem que ser conduzido o processo da construção civil, não entra enquanto o projeto está sendo feito pela arquitetura, não entra quando eu estou fazendo a concepção inicial para a compra do terreno, não entra a área técnica. A grande mudança, por exemplo, você citou a Cyrela, e lá, tá, eu falo com orgulho da Cyrela, porque foi de todas as empresas que eu trabalhei, não só a que teve o maior sucesso, mas como a gente pôde implantar, né, tudo aquilo que a gente achava que deveria ser corretamente. Mas o dono, né, que é o incorporador,
ele abriu mão na área, né, de construção para um profissional extremamente capacitado, que é o Dr. Jorge Zausner, tomar todas as decisões. Aí, e depois os Orsi também seguiram a mesma coisa. Aí foi aí que, né, a gente conseguiu trabalhar em conjunto para montar essa estrutura, né? Sim. Então ele foi o terceiro, né, gerente de desenvolvimento tecnológico, que o pessoal também não entende o que é. Então a gente prefere chamar de gerente de processos. Né? Já entende um pouco melhor. É marketing, né? É marketing. Agora tem que usar uns nomes em inglês aí, tem CEO, CFO. E essa área de projetos internos, e isso é fortíssimo, né? Então, inclusive, né, tive recentemente com uma das gestoras né, na Cirela, da área de projeto, né? Todas que passaram na mão dela são pessoas hoje né, muito bem colocadas dentro das empresas, que compraram lá atrás a ideia e conseguem ir para as empresas onde elas trabalham e implantar aquilo. Por quê? Primeira reunião com o arquiteto vai apresentar o anteprojeto. A concepção e não sei o quê. Ela está lá e fala, isso não pode. Isso não vai dar, isso é inviável. Não vai dar. Olha, você olhou... Vai aumentar o custo X. Você olhou o orçamento aí, quanto o desempenho, vai prejudicar tal desempenho. Essa fachada, o que está no orçamento não paga. Não cabe. A Encol tinha lá atrás uma área que era o Ceoto, a área de produção, diretor técnico, e tinha uma área de projeto, né? Ela produziu um documento que todo mundo deveria conhecer, que chama o Custo das Decisões Arquitetônicas. Tá certo? Isso é fundamental para você ter sucesso nessa área. E isso daí tem que ser a cartilha para o arquiteto, a Encol estava em 23 estados, né? Não tinha tempo nem possibilidade de formar gente, então ela tinha documentos. E não tinha as ferramentas que tem hoje de comunicação. Tinha que ter o documento. Metodologia de implantação, ou seja, isso está dentro do que está previsto. Uma diretriz de projeto. Se não tiver, não segue para frente. Isso justificou o sucesso dela da época. Muita gente achava que é porque ela compra bem e vende bem. Não é. É porque ela tinha um sistema de produção por trás dela, com vários responsáveis, né? E o Ceoto foi o principal deles, né? Mas que fizeram com que ela está construindo lá em Belém do Pará, né? Ou Cuiabá, e está construindo da mesma maneira. Mesmo processo. Não é o empreiteiro de lá que está mandando. Agora, professor, para encerrar, a gente tem feito uma campanha, tenho visitado muito com a Fernanda as empresas, e você fez um trabalho muito importante também, por exemplo, na Glasser, né? Vindo do fabricante. Por exemplo, a construtora, você colocou esses entraves, esses desafios, a gente sabe que existe, por exemplo, uma construtora menor que nem a do Richard consegue, e a maior que precisava, às vezes, não faz. E nós estamos vendo que tem esse gap. Não tem também um caminho via indústria, por exemplo, de investimento? Por exemplo, eu lembro na época que eu fiz curso na Glasser, de alvenaria, que tinha a escolinha dos pedreiros lá, que também iam se qualificar, você deve ter ido várias vezes lá. Eu lembro da Glasser que o senhor estava, mas tem outras também que fizeram isso, enfim. Não pode vir da indústria também? Das mais de 30 que eu dei consultoria, pelo menos umas 15 fizeram. E não dá resultado também? Eu estou sentindo falta disso, professor. Na verdade, a hora que entra lá uma empresa terceirizada, sei lá para instalar os bancos de automóvel numa linha da Toyota, né? Hoje eles terceirizam, né? Lá em Resende, qual que é a fábrica que está lá? Isso eu fui visitar, nem lembro mais. Mas a pintura é terceirizada para quem? Para souvenir. Entendi. Ou seja... Ele qualifica. É isso. Aí essas empresas fornecem, ela fornece a tinta e terceiriza a pintura para garantir a qualidade da pintura. Ótimo. Tá? É isso. E aí eu sempre vendi para as indústrias essa ideia, mas
na área de desenvolvimento. Ok, desenvolvimento de Você vai processo. colocar alguma coisa nova no mercado, você tem que vender de forma diferente. O teu produto tem que ter desempenho melhor do que os que estão no mercado, tem que ter melhor custo dos que estão no mercado, tá certo? E tem que ter garantia, Que né? não vai dar problema na aplicação. Que não vai dar lá na frente, e para isso você precisa mostrar credibilidade, competência, né? E ter realmente um processo. Muito Então, bem. se for o caso da Glasser, foi em 1998. O nós Richard fiz- citou o SVM, Eu né, participei. por exemplo. então, participei. nós fizemos um congresso lá sobre alvenaria, né? Na Escola Junto com o Taueu, Politécnica. Teve 500 participantes, veio toda a indústria da construção civil, tá? E entre elas estava lá o Gilberto Glasser, que era o dono da Glasser. E eu lá fiz o meu discurso. Sempre foi homogêneo em relação à responsabilidade das empresas fornecedoras, né? E naquela época, se você pegasse das 10 maiores construtoras de edifícios em São Paulo, 9 usavam tijolo baiano na fachada. A única que usava bloco de concreto era a Rossi, que tinha o sistema do Rossi 100. Era o plano Não, 100. plano 100, Plano É, 100. o plano 100, tá? Era a única que utilizava, que ela tinha um processo padronizado e padronizou com bloco de E a concreto. Gold As Farb, outras né? 9, só tijolo baiano, que, né, é um produto, se você olhar o desempenho dele como um todo, péssimo. Para Pra esse tipo de produtividade edificação, na obra, péssimo. Para interação com os outros sistemas, né? Então, péssimo, né? Por dá exemplo, pra passar instalações, eletroduto, né? Então, e usavam. Tá? Porque vê o Aí custo como é que lá, vende só- essa barreira? O pessoal de bloco de concreto da Reago lá atrás, né? 20 Sim. anos, né? Tentando colocar o bloco e não entra. Aí o Gilberto entendeu que ele tinha que fazer diferente. Então, a gente desenvolveu primeiro o SVM, Sistema de Vedação Modular. Totalmente diferente. A amarração é de 1/3, você lembra bem, não é de bloco de meio. 29. Tá? Fez muito. E por que era de 1/3? É para eu poder fazer parede de 20, 15, 10 e elas se Intercalar. intersexarem, entrarem E dentro. menos peças, né? Isso é o que dá monolitismo, dá Produtividade. resistência, dá desempenho, tá certo? E dá facilidade de execução. Economizava na planeza também, no revestimento, passava eletroduto, uma série de Mas coisas. não, né? não adianta. Implantou o produto não é a coordenação vertical. modular. Isso. Mas não adiantava ter o produto, precisava fazer. Certo. Então, a gente montou uma área de produção e passou a vender. Enquanto teve o sistema de vedação modular, ninguém comprou bloco. Todas as compras foram da parede montada, E com a E a responsabilidade. primeira obra que nós fizemos, que foi piloto, foi o Shopping Anália Franco com a Matec. É. Que era o bloco de 40 inicialmente, porque tinha o projeto, e depois foi na Isso. Cirela que a gente fez o... Eu fui na Na da Cirela Cirela. lá na foi, Oscar já Freire, né? foi O Léo deu uma palestra o dia que eu fui lá na obra na Oscar Freire, eu fui lá ver. Então, o SVM, na Cirela, ele entrou em todas as obras. Bem, resumindo, em 2 anos, 9 construtoras estavam usando bloco de concreto. Isso é resultado, Seja, né, Fê, de Isso é marketing, né? resultado. Trabalho. Marketing de resultado. É. Mas eu não é- ganhei o Estratégia, Nobel né? da indústria de cimento, né? Mas eu mereci. Não, né? mas você teve no programa Construir e Reformar com Alexandre Brits na televisão e não pode Brits agora. Poxa vida. Mas eu quero colocar só até o caso que o senhor comentou da Simpor, aí mudaram os donos e parou. Aí nós tínhamos que tinha um problema de argamassa industrializada, ninguém desenvolvia. Aí o senhor pegou, desenvolveu o fornecedor de areia, Tudo. o Para o dosar em cal, canteiro. Os caras o ficaram CH1, tudo. A gente Tudo, trabalhou, tudo. a gente dosava o cimento certinho, Isso. né? E todo mundo, quem estava tendo problema de fachada Isso aí. e as patologias que tinham E nos ele- empreendimentos e da se falar Cirela, virado em acabou. obra, ele fica bravo. É produzir industrialmente em canteira. Essa eu Isso, aprendi há 20 né? anos atrás. Mas a gente Rapaz, é bom aluno. Ele- Esse é bom aluno. Produzir industrialmente. Mas aí que nem uma grande sacada foi primeiro a cal,
E depois que foi verdadeira. o fornecimento da areia, que era outro. Cimento a gente sabe que é uma commodity, você vai ser uma... Não, tanto é que quando mudava o cimento, o Sabatini falava, vai lá e faz isso. Dá uma olhada nisso aqui e tal. Porque ele falou pra mim, cal, o pessoal era tão legal que até fazia o saco que você queria. Sim. Se você falasse assim, faz um saco de 11 quilos, ele fazia. Areia, teve que pesquisar muito, mas ele falou, cimento é o único que não dá para mexer. Se ele quiser mudar, né, professor, tá na mão dele. Mas até um grande legado que, assim, da curiosidade de entender como funcionam as coisas, que o professor dosava. Tem tantos quilos de cimento, a gente dosava. E a gente começou a ter problema, porque a gente tinha um cara especializado só em dosar cimento. E criava aquela nuvem, e a gente começou a ter problema com os nossos funcionários de pulmão. Né? A gente conversou com os Ordes, vamos tentar desenvolver um misturador maior, que a gente põe o saco de cimento maior. Né? Foi isso mesmo. Mas foi assim, desse trabalho todo que o professor participou, de criar curiosidade, e a gente querer entender o processo, e a gente mudou, a Cirela aceitou. E até hoje, viu, faz lá dosado em canteiro lá. Como? Ela até hoje faz dosado em canteiro, a Cirela. Até hoje. Eu faço também, é possível, né? A menos somente alvenaria estrutural, argamassa que é mais difícil. O Jorge deixou seguidores lá. É isso aí. Olha, dá para conversar várias horas com vocês, né? Mas eu queria agradecer. Nós estamos encerrando, né? Então, professor Sabatini, sempre é um prazer. Agradeço profundamente você aceitar nosso Nós vamos ter convite. Que fazer um episódio 2 com o professor. Tem que fazer 2, 3. Tem muita história para contar. Viajar. Vai viajar, depois volta. Vamos convidar ele para participar da mesa sempre? Isso, o Sabatini vem em todos os episódios, participa da mesa. Aí eu garanto que você come uma rabada primeiro, uma dobradinha. Te trato bem. Mas queria agradecer, professor. Você, além de professor, é meu mentor, né? E devo... já falei isso várias vezes para você, mas em público aqui mais uma vez, o que eu sou hoje devo muito a você, viu, professor? Para não falar quase tudo. Afiliado. Tá bom? É isso aí. Fefe, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, adorei. Uma aula aqui com o professor. Mas as suas ideias são muito bem-vindas, né, Richard? Tem sempre uma pessoa de fora. E hoje você está uma especialista em marketing de engenharia. Isso que é legal. Acho que muito bom. Lançou vários produtos aí. Ela gosta de dar os nomes, né? Fizemos várias fichas técnicas aí. Muito legal. Projetos juntos. Obrigado e seja bem-vinda aí quando quiser. Eu que agradeço a oportunidade. E Richard, muito bom, né? Tem que ter o episódio 2 aí com o professor, né? Eu quero agradecer. Realmente o professor foi uma inspiração, foi um privilégio. Eu cresci muito como profissional, como ser humano, né? Obrigado. De estar junto ao senhor, né? De todos esses anos, né? Foi muito gratificante mesmo. Obrigado. Viu? E a gente sempre conversa, eu e o Alexandre, sempre né? cita, né? E eu falo, espero que o nosso Brits aqui trabalhe daqui uns 80 anos e fique um faça, né? Parecido. Aprenda como aprendeu com o senhor e também ligar, que acho que é muito importante. Um tripé, né? De trazer a indústria, o incorporador e a mão de obra. Acho que o Alexandre tem muito para ajudar, espelhou no senhor e ajudou muito a nossa engenharia. Muito obrigado. Fico, né? Na verdade, vocês sabem, já estou aposentado há 10 anos, né? Só quer viajar. Nem parece tanto. Mas, entre outros motivos, né, eu resolvi me aposentar para abrir espaço para os meus discípulos. Aí, que bom, lindo. Muito bom, professor. Muito bom. Uma honra. Que no fim, né, eu cheguei a formar, né, entre mestres e doutores, né, cerca de 40 pessoas. Né? Muita gente. E, ou seja, todos eles, né, que conviveram com a gente e assumiram, né, os meus princípios de trabalho, né, e estão no mercado, né, difundindo. Né? Mas nenhum deles fez dobradinha e rabada para o senhor como eu faço. Tá bom. Beleza? Muito obrigado, Valério, muito obrigado. Bom. Agora eu tenho os discípulos formais, né, os que fizeram mestrado, e tem os informais como você. Né? Esse aí eu não sei a quantidade que eu tenho. Tem ao longo de 40 anos de trabalho, né? Mas é um prazer muito grande sempre encontrar e ver que, né, o que a gente ensinou lá no passado, a nossa filosofia de trabalho, vicejou, né? E continuou. Deve ser um orgulho. Obrigado. Muito bem, pessoal.
Estamos encerrando mais um episódio. Aguardem os próximos aí. Obrigado ao C3, a toda oportunidade. E teremos sempre aí convidados renomados da engenharia como hoje. Muito obrigado, viu?